Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje, recebemos um material bem variado, né? Tem artigos sobre por que virar vegano, textos de reprogramação mental, depoimentos de terapias, análises do impacto ambiental da pecuária. E até debates internos do próprio movimento vegano, né? E críticas a certas técnicas de autoajuda. É bastante coisa. Exato. Então, a ideia aqui é, bem, vamos tentar desempacotar isso tudo. A gente quer explorar os pontos principais, sabe? E talvez achar umas conexões meio inesperadas entre esses temas. Vamos falar de transformação pessoal, de escolhas conscientes e, claro, como navegar por tanta informação que às vezes parece contraditória. Que tal a gente começar pelo veganismo? Pelo que tá nas fontes, não é só dieta, né? Não mesmo. As fontes, tipo a Wikipédia e aquele artigo Veganismo não é dieta, deixam claro que é uma filosofia, bem mais ampla. A busca é por excluir, assim, na medida do possível, né, toda forma de exploração e crueldade animal. Alimentação, roupa, testes. Entendi. É um posicionamento ético, no fundo. Exatamente, um posicionamento ético fundamental. E o que leva as pessoas a isso? Pelo que eu vi, tem uns motivos bem fortes que se repetem. Sim, as fontes mostram, assim, de forma bem consistente, 3 grandes áreas. A primeira, talvez a principal, é a ética. Foca muito no sofrimento animal na produção industrial, sabe? Confinamento, alimentação forçada, separação de mãe e filhote, o abate mesmo para leite e ovo. Uhum. E aí entra forte o conceito de seres sencientes, aquela ideia de que eles são capazes de sentir dor, prazer, ter experiências. Isso está em várias fontes. 10 motivos, veganismo é o futuro, o que é especismo. Faz sentido. E além da ética, a saúde também aparece bastante, né? Correto, o artigo 10 motivos, por exemplo, ele liga a dieta vegana a um risco menor de certas doenças. Câncer, problemas cardíacos, colesterol, diabetes tipo 2. E o terceiro pilar seria o ambiental. Isso, o ambiental. A pecuária aparece direto como um peso pesado nos problemas ambientais. Desmatamento, gases de efeito estufa, uso absurdo de água, de terra. Tem fontes como o impacto ambiental da pecuária, a Wikipédia, elas trazem dados da ONU sobre isso, é bem documentado. Essa parte ambiental parece, nossa, de uma escala gigante. Os números que eu vi... São impressionantes, né? A fonte sobre o impacto ambiental detalha isso muito bem. Não é só o gás metano ou o desmate para o pasto. A gente está falando de uma produção de dejetos. Olha, uma fonte fala em 39 mil quilos por segundo só nos Estados Unidos. Caramba! Isso causa uma poluição seríssima da água. É nutrientes demais que causam eutrofização, aquele excesso de alga que mata os peixes, sabe? Contaminação por bactérias, vírus, tipo Cryptosporidium, giardia. E até resíduos industriais, hormônios, antibióticos, metais pesados, arsênico em frango, POPs, aqueles poluentes orgânicos persistentes na gordura animal. É um quadro bem pesado. É muita coisa mesmo. Mas essa fonte que você mencionou, ela diferencia tipos de pecuária ou é tudo igual? Ela faz uma distinção importante, sim. Observa que a pecuária extensiva, que é mais comum em países em desenvolvimento, sabe, menos bicho por área, ela tende a poluir menos por animal do que aqueles sistemas industriais superintensivos dos países ricos. Não que não tenha impacto, claro, mas é diferente, modula o impacto. Entendi. Voltando um pouco na ética, aquele conceito de seres sencientes e o tal do especismo, como as fontes explicam isso melhor? O artigo que é especismo define especismo como uma discriminação baseada só na espécie, tipo racismo ou sexismo, só que com animais. A ideia central é que tratar um ser diferente só porque ele não é humano é arbitrário. A fonte até contesta aquelas justificativas comuns, tipo, mas eles não pensam como nós, não falam. Porque se a gente usasse esses critérios de forma lógica, teríamos que tratar diferente alguns humanos também, o que ninguém aceita, né? O ponto-chave para essa visão é a senciência, a capacidade de sofrer, de sentir. Interessante. Desafia bastante o senso comum. E as fontes trazem outros lados do veganismo. Algo mais inesperado. Vi coisas sobre economia, descobertas.
Sim, sim, o material traz uns pontos curiosos. O 10 motivos diz que focar em comida de feira, sacolão, pode deixar a dieta vegana mais barata. Ah, é? E fala também da descoberta culinária, novas receitas, citam até o TikTok, ingredientes diferentes, o prazer de variar o cardápio. Lisboa até aparece como cidade vegan friendly. Legal. E tem um argumento sobre emprego também. Diz que plantar vegetal pode precisar de mais gente trabalhando localmente do que a pecuária extensiva. E aquele lado mais subjetivo, de bem-estar. E tinha uma história de música, não tinha? Exato. A mesma fonte fala numa sensação de paz interior, sabe? De alinhar o que você faz com o que você acredita. E a menção ao Requiem para animais numa fonte do Reddit, achei fascinante. Um compositor vegano usando música clássica que mexe tanto com a emoção, né? Para gerar empatia pelos animais, fazer pensar. Nossa. Os relatos da reação do público, dos músicos, emocionados, mostra como a arte pode ser uma ferramenta forte nesse debate todo. E o movimento vegano em si? Como ele está hoje? É um bloco único ou tem racha? Ele está crescendo muito, isso as fontes deixam claro. Dados do Veganware, mercado plant-based bombando, restaurante vegano com estrela Michelin. No Brasil, aquela pesquisa de 2018 já mostrava milhões de veganos. Mas como o artigo Veganismo não é dieta ressalta bem, não é homogêneo, longe disso, é cheio de debate interno. Que tipo de debate? Vários. Tem brigas sobre pureza, sabe? Tipo, consumir produto de empresa que também testa em animal, como lidar com as grandes empresas entrando nesse mercado. Surge muito forte a questão da interseccionalidade, Ah, sim. a ligação da exploração animal com outras opressões, classe, raça, gênero. Tem críticas a um certo elitismo vegano, uma bolha meio alheia a outras realidades, inclusive a questão da acessibilidade. Produto industrializado ainda é caro para muita gente. Faz sentido. A fonte até compara a SVB, Sociedade Vegetariana Brasileira, que seria mais focada em selo, mercado, com a UVA, União Vegana de Ativismo, que teria uma pegada mais crítica, mais ligada a pautas sociais. O ponto é, o veganismo é um campo vivo, em construção e com muita disputa interna. Bem complexo mesmo. Agora, mudando um pouco de assunto. Saindo da comida, das escolhas externas e indo para dentro. A mente. As fontes falam muito de reprogramação mental. A ideia básica é que a gente pode mudar nossas crenças para melhor. Seria isso? Essa é a promessa central, sim. Aparecem fontes como reprogramar, reprogramação crenças, reprogramação sucesso. A premissa é que muitas limitações vêm de crenças internas negativas, tipo, não sou bom o suficiente, não mereço, e que se a gente identificar e mudar isso, podemos alcançar objetivos, melhorar a performance. Uma fonte até liga isso a vendas, liderança. E aumentar o bem-estar, né? Isso, e o bem-estar geral. E como se faria essa reprogramação? Que técnicas aparecem por aí? Olha, as fontes trazem uma variedade. Tem uma base que vem da terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Citam Aaron e Judith Beck, o trabalho com crenças centrais, e isso está na fonte Reprogramação Crenças. Práticas como cultivar a gratidão todo dia. Ah, isso eu já ouvi falar. Sim, tá em como reprogramar. E meditação também, claro, para acalmar a mente, focar. Meditação guiada é bem mencionada. Certo. A hipnose e a hipnoterapia também surgem. Fontes como Reprogramação Sucesso e os depoimentos do Valdeci Carneiro falam disso como um jeito de acessar o subconsciente, para facilitar aceitar sugestões positivas. E tem os depoimentos, né? Como esses que o Valdeci Carneiro reuniu. Gente que diz ter superado depressão, pânico, fobias com isso. Nossa, interessante. É importante dizer que as fontes que promovem a hipnose tentam tirar aquele mito de controle da mente, sabe? Dizem que não é isso. E a PNL? Programação Neurolinguística. Essa aparece bastante também, né? Muito. A PNL está bem presente nessas fontes que promovem as técnicas. Reprograme Cérebro PNL, Reprogramação Crenças, Reprogramação Sucesso. Elas descrevem a PNL como um conjunto de ferramentas práticas, sabe? Que exploram a ligação entre linguagem, nossos processos mentais, a neuro,
e nossos comportamentos. O objetivo seria a excelência. Excelência. Mencionam conceitos tipo o mapa não é o território, nossa visão não é a realidade pura, e descrevem técnicas para mudar a perspectiva de um problema, o reframing, criar gatilhos para estados emocionais bons, as âncoras, citando Pavlov, criar conexão com os outros, rapport, espelhamento. Entendi. E analisar padrões de pensamento pela observação, pela linguagem VACOG, pistas oculares, metamodelo. Usam isso em negócios, esporte, coaching. Uma fonte até diz que tem origem na psicanálise. Ok. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque uma das fontes que a gente recebeu, aquele artigo Programação Neurolinguística, Mito Forte, Ciência Fraca, nossa, ele vai na direção totalmente oposta. É uma crítica pesada. Exato. Essa fonte é um contraponto fortíssimo. Ela basicamente diz que a PNL não tem validação científica sólida, que é rejeitada por boa parte da comunidade acadêmica de psicologia, de neurociência. A fonte usa palavras duras mesmo, tipo lixo, ciência furada. Nossa. E contesta especificamente algumas bases da PNL. Aquela ideia de que o movimento dos olhos mostra se a pessoa está mentindo ou pensando de um jeito específico, ou aquela noção simplista de cérebro direito versus esquerdo dominante. E não para por aí, né? Associa com outras coisas. Sim. O artigo crítico liga a PNL à pseudociência, ao movimento New Age, ao mercado de autoajuda, chega a chamar de Amway da mente. Uau! E critica também o que ele vê como um foco exagerado em inflar a autoestima. Cita pesquisas que sugerem que a autoestima muito alta e irreal pode levar a uma visão distorcida de si mesmo, sabe? Risco de narcisismo, ilusão. Cita o Tony Robbins nesse contexto. E um ponto final forte é a conclusão de um estudo do Exército Americano, lá nos anos 80. Eles avaliaram a PNL para ver se servia para algo e concluíram que a evidência de eficácia era fraca ou nula. Então, temos um choque direto aqui. De um lado, promessa de transformação, relatos positivos, como os ligados ao Valdecir Carneiro usando PNL e hipnose. Exato. E do outro, uma crítica científica bem forte. Como a gente lida com isso? O fascinante é justamente essa tensão, né? Temos fontes que até tentam dar uma base científica para a PNL, ligando com TCC, neurociência e depoimentos de gente que se sentiu ajudada, de verdade. E temos, com o mesmo peso no material que a gente analisou, essa crítica acadêmica substancial que questiona os fundamentos e a eficácia. O que salta dessa leitura conjunta é a necessidade de fazer uma distinção. Distinção entre o que exatamente? Olha, entre conceitos gerais que até têm respaldo, tipo a ideia de que nossos pensamentos afetam nossos sentimentos e ações, que é a base da TCC, ou os benefícios de práticas como mindfulness, meditação e os modelos específicos, as explicações e as técnicas particulares da PNL. Muitas dessas técnicas, explicações específicas da PNL, ou não foram comprovadas ou foram até refutadas por pesquisa independente. Entendi. Isso levanta uma questão fundamental sobre discernimento, né? Como avaliar criticamente essas promessas de transformação? Que abordagens têm evidência e quais são mais marketing ou fé? É um convite ao pensamento crítico que as próprias fontes, no conjunto delas, acabam fazendo pra gente. Então, pensando em tudo isso, o que conecta essas duas áreas que parecem tão diferentes? Veganismo de um lado, reprogramação mental do outro. Qual o fio condutor que você acha que surge? Olha, para mim, o fio condutor parece ser o poder do exame consciente, sabe? Seja examinar o que a gente come, o impacto disso no mundo, na ética, questionando normas como o especismo, ou seja examinar nossas crenças internas, aqueles padrões de pensamento que podem limitar a gente. As duas áreas convidam a gente a desafiar o que é automático, o status quo. E as duas sugerem que a mudança é possível, né? Que não estamos presos. Exatamente. Isso liga com a ideia de neuroplasticidade, que apareceu numa das fontes de reprogramação. O cérebro não é fixo. Ele pode mudar com experiência, com aprendizado, com prática intencional. Isso dá força para a ideia de que tanto os comportamentos externos, tipo a dieta, quanto os estados internos, mentalidade, crenças, são maleáveis.
podem ser transformados de propósito. E a informação, a consciência parecem ser o motor disso. Aprender sobre a pecuária ou se dar conta de uma crença limitante. E tem a emoção junto também, né? A compaixão pelos animais no veganismo, o lidar com as emoções na reprogramação. Conhecimento e emoção andando juntos para impulsionar mudança. O que é perfeito para quem nos acompanha, né? Buscando justamente isso. Informação condensada, ver vários lados, ter aqueles estalos, aqueles cliques. Essa análise que a gente fez hoje dá um panorama de como as pessoas buscam se transformar, seja no nível pessoal ou pensando num impacto maior. E como elas lidam com argumentos fortes, com informação que às vezes conflita, com debates bem complexos. Resumindo os achados principais. O veganismo se mostrou um universo bem multifacetado. Ética, saúde, ambiente, mas também com debates internos fortes sobre estratégia, inclusão e interseccionalidade. Um mundo em si. Já as técnicas de reprogramação mental. Elas variam muito. Algumas, tipo as que vêm da TCC ou Mindfulness, têm mais base científica. Outras, especialmente a PNL, enfrentam críticas bem sérias sobre a validade, apesar de ter gente que relata sucesso. Certo. O elo comum que eu vejo é o potencial transformador da escolha consciente, seja sobre o que vai no prato, seja sobre as ideias que a gente cultiva na mente. E para a gente terminar, fica uma provocação, né? Que meio que nasce dessa mistura toda de fontes. Se a gente dá tanto peso para o que a gente come, para como a gente programa a mente, que atenção a gente está dando para as nossas dietas mentais do dia a dia? Sabe, a qualidade da informação que a gente consome, as narrativas que a gente aceita sem questionar, as crenças sobre o mundo e sobre nós mesmos que a gente deixa crescer, como seria uma reprogramação consciente dessa dieta de informação e de crenças? E que impacto isso poderia ter, não só na gente, mas nas nossas ações e, no fim das contas, no mundo todo? Fica aí para pensar. Agradecemos muito a companhia de todos nesta exploração, esperamos que tenha sido útil. Até a próxima!